A gente vai agora ao vivo até os Estados Unidos. A Casa Branca confirma a morte de sucessor de Bin Laden. Eliseu Caetano, correspondente Jovem Pan conosco por aqui. Boa terça-feira, Eliseu, bem-vindo. Que repercussão, hein? Como que estão os comentários por aí no próprio Estados Unidos? Quem era exatamente esse homem? Como se deu a operação? Oi, Adriana, muito bom dia para você, para o Thiago e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Ayman al-Zawahiri era o número 2 na hierarquia do grupo terrorista Al-Qaeda, responsável pelos ataques terroristas contra as Torres Gêmeas que aconteceram em 11 de setembro de 2001, que deixaram mais de 3 mil americanos mortos, viu? O sucesso da operação que aconteceu neste fim de semana foi comemorado ontem à noite pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma coletiva de imprensa que aconteceu lá na Casa Branca, em Washington, capital do país. Joe Biden trouxe detalhes dessa operação. Ele disse que foi planejada e executada com muito sucesso, que todos os militares envolvidos estavam muito felizes com o resultado final, que foi a morte desse homem que liderava o grupo Al-Qaeda desde a morte de Osama Bin Laden. Joe Biden ainda confirmou que não foi registrada a morte de nenhum civil e que também toda a operação foi feita via drone, o que facilitou o serviço de inteligência dos Estados Unidos. Joe Biden aproveitou, óbvio, para mandar uma mensagem para não apenas os terroristas que continuam no Al-Qaeda, mas também para os outros terroristas de outras organizações mundiais, dizendo que os Estados Unidos não vão tolerar o terrorismo, não apenas contra a nação, mas contra outros países do mundo, contra a paz mundial, e que vão caçar e aniquilar, essas foram as palavras utilizadas por Joe Biden, todo e qualquer terrorista que possa vir a assolar o mundo. Ele disse que, com toda certeza, um outro líder vai surgir na Al-Qaeda, mas que esse líder também vai cair. Ainda de acordo com Joe Biden, a justiça agora foi feita e esse terrorismo, aquele que aconteceu contra as Torres Gêmeas, já não existe mais. O presidente dos Estados Unidos ainda comentou que os Estados Unidos não vão permitir ainda o surgimento de novos líderes terroristas no mundo. Essa morte de Ayman al-Zawahiri foi divulgada ontem, então, oficialmente, como uma operação americana militar bem sucedida, e a repercussão aqui nos Estados Unidos, Adriana, respondendo a sua pergunta, é das maiores hoje, viu? Todo mundo vendo essa operação como mais um passo dado rumo à paz, pelo menos por aqui nos Estados Unidos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, o terrorismo assusta o mundo inteiro e os Estados Unidos viveram um dos piores episódios, né, de toda a história. Valeu, viu, Eliseu? Até já já. Vou começar a girar os nossos comentaristas pelo Roberto Mota, que tem especialização em segurança pública, não é, Mota? A gente acha estranho comemorar-se uma morte, né? Mas num caso de um terrorista como esse, não tem outra saída para a ação. E te pergunto, aproveito para convidar o Diogo Schelp a responder também, se Joe Biden ganha pontos com essa ação chamada de combate ao terrorismo. Olha, tem várias observações interessantes nesse caso, Adriana. Primeiro é que os democratas são, pelo menos na retórica, críticos de ações bélicas, críticos de armas, mas quando chegam à presidência da República não hesitam em usar exatamente as mesmas ferramentas que os governos republicanos. A segunda observação interessante é perguntar o seguinte: onde estão as organizações de direitos humanos? Aquelas mesmas que toda vez que morre um criminoso em confronto, um traficante aqui nas favelas do Rio de Janeiro, fazem protestos, choram, colocam faixas. Essas organizações não se importam com essa morte aí que aconteceu? Agora, falando sobre o combate ao terrorismo é uma prioridade nas democracias ocidentais e quando você realiza esse combate, existe sempre aí uma dinâmica delicada entre as questões de segurança nacional e as questões do sistema judicial interno, né? E um bom exemplo disso é a base de Guantánamo, que os Estados Unidos têm em Cuba, para onde foram levados vários terroristas há muitos anos atrás, nas épocas da guerra do Afeganistão, do Iraque. Alguns desses terroristas estão lá até hoje e eles ficam meio numa zona cinzenta,
porque eles não são tratados nem como combatentes inimigos, nem como criminosos. É realmente uma área muito difícil, é um desafio permanente para as democracias ocidentais. Diogo? A morte de Zawahiri não deixa saudade, com certeza não. Ele foi um dos mentores aí dos atentados de 11 de setembro, ajudou Bin Laden a organizar outros ataques terroristas que mataram centenas de pessoas antes de 11 de setembro e depois da morte de Bin Laden assumiu aí o posto, num momento em que a Al-Qaeda já havia perdido muita força, muita influência, mas que deixou filhotes, né? Aqueles filhotes macabros, que são outros grupos inspirados na Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, que provocou e causou muita morte na Síria, mas também em ataques terroristas na Europa e em outras partes do mundo. Quem já esteve diante de um terrorista, como eu estive, em 2008, quando fui ao Sudão fazer uma reportagem, sabe o que é o extremismo, sabe como é difícil entender a cabeça de uma pessoa assim. Eu estive em 2008 no Sudão e conversei com Al-Turabi. Al-Turabi era um ideólogo fundamentalista que foi mentor de Zawahiri, este que agora foi morto nessa operação dos Estados Unidos. E Al-Turabi, ao conversar com ele, quer dizer, vivia ali em Khartoum, em uma espécie de prisão domiciliar. A gente percebe o quanto é perigoso quando você separa o mundo entre os bons e os maus. Do ponto de vista deles, daqueles fundamentalistas, eles eram os bons, apenas aqueles que seguiam uma visão extremada do islamismo. E os maus eram todos os outros, sejam cristãos, sejam de outras religiões, ou mesmo muçulmanos que não seguiam aquela linha de pensamento, aquela forma de ver o mundo. Então, e aí, quando você está diante de alguém com esse tipo de pensamento, você percebe que não há racionalidade, não é possível encontrar ali uma réstia de empatia com outros grupos humanos. Então, esse eu acho que é um traço fundamental da ideologia da Al-Qaeda, né, que foi inspirada por esse mentor que eu entrevistei no Sudão e que ficou e deixou um legado que vai ser muito difícil de extirpar do mundo.